Giovanni Chacon dá um destaque do final do jogo. Queremos ouvi-lo. Diga, Chacon. Primeira vez que o São Paulo toma 3 gols numa mesma partida nessa temporada, né? Contra o 4 de julho do Piauí, uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, uma equipe que pela primeira vez em 2021 avançou de fase na Copa do Brasil. Nas outras 5 participações tinha caído logo no primeiro jogo, nos primeiros confrontos, né? 2 jogos, enfim. Caiu pro Palmeiras 2 vezes, em 93, 94, depois para Fortaleza, Ceará, enfim, foi caindo para outras equipes nas outras participações. Em 2021 avançou pelo Confiança, um time da Série B, avançou pelo Cuiabá, um time da Série A, e agora vence o primeiro jogo contra o São Paulo. Claro, o gramado influencia, o time do São Paulo é um time que tradicionalmente gosta de utilizar todos os espaços do gramado, tradicionalmente, que eu digo com o Hernan Crespo, pelo menos nessa nova filosofia, que é de utilizar as 3 etapas do campo, como o Crespo gosta de falar, gosta de trabalhar, a etapa de defensiva, a etapa do meio campo, a etapa de construção e também de finalização. E o São Paulo acaba sendo prejudicado, claro, com o gramado, mas não importa se o gramado esteja numa condição de um passo, como é o que vimos hoje lá em Teresina. O jogo não foi em Piripiri, a sede e a cidade do 4 de julho, mas o São Paulo apresentou um péssimo futebol no sistema defensivo. O Orejuela fez aquela, tá naqueles dias que era melhor não ter saído da cama. Muito mal. Orejuela fez um gol contra, entregou um outro gol. O São Paulo sai com a derrota com 4 de julho, mas também vale destacar a desastrosa atuação da arbitragem hoje lá em Teresina. Flávio Prado, acho que mesmo se fosse um tapete, não podia esperar muito desse time. Flávio Prado. Olha, Vanderlei, a vitória do time do Piauí foi absolutamente justa. O estádio é neutro. O time do Piauí também teve problemas com o gramado. É um time que toca a bola. Agora mesmo no final teve um contra-ataque que o jogador do 4 de julho ia sair na cara do gol. E ele escorregou por causa do gramado. Não tem desculpa. O time reserva do São Paulo é muito ruim. É muito ruim. Não dá pra contar com esse time. Não dá pra contar com nenhum jogador? Não é verdade. Claro que não. Você não pode contar com o Hernandes? Pode. O Éder, que jogou hoje, não pode. O Diego Costa, que eu gosto muito. Então, uma ou outra peça entrar, ok. Mas eu não sei não se o Crespo vai ter coragem de botar esse time pra jogar aqui na volta. Agora que vai ter só mais 2 jogos por semana, não é isso? A partir de agora são 2 jogos por semana. Sim, aquele famoso quarta e domingo. Então, aí já não há necessidade mais de fazer isso. Quem teve chance, teve. Eu acho que é isso, né? E não dá, viu? Não dá pra confiar, não. Eles não ganham de ninguém. Eles empataram com o Rentistas, eles perderam do reserva do Racing, perderam hoje merecidamente do 4 de julho, embora, repito, realmente o último gol foi mal anulado. O gol de São Paulo deveria ter sido validado por um erro da arbitragem. Mas uma atuação muito ruim do São Paulo. E ainda teve o erro de arbitragem também, o erro de arbitragem no gol do Gilmar, muito bem lembrado. De qualquer maneira, o resultado foi justo. O time da casa jogou melhor. O São Paulo fez um gol numa falha absolutamente individual do Chico Bala, senão não teria feito. O time do 4 de julho, que jogava fora da casa dele, é bom que se frise. Não Flávio, tocou bola de igual para igual. Tomara que o São Paulo não reclame da arbitragem. Será constrangedor reclamar da arbitragem enfrentando um time da Série D. Constrangedor. Quer dizer, vamos passar direto. Alguém deve... O professor Crespo é experiente. Imagino que não vai falar isso, porque vai se sentir constrangido. Fui roubado enfrentando um time da Série D no Piauí que não era no campo dele. Aí é ruim. Quem viu o jogo sabe que não foi injusto. Além do gramado, nenhuma dessas duas coisas. José Manuel de Barros. Bom, Vanderlei, quando tava 2-2, um ouvinte mandou aqui, tinha toda a razão, que tava Éder 2, Orejuela 2. Os 2 primeiros gols do 4 de julho foram bolas entregues pelo Orejuela. Fez um contra, não satisfeito, ele entregou mais um gol, e não satisfeito, entregou mais um, mas aí o Dudu perdeu. Aí no segundo tempo, como ele não entregou, alguém sentiu falta, falou que o Orejuela não vai entregar mais. Aí alguém deu um jeito numa bola parada, terrível. A bola defensiva do São Paulo, a bola aérea defensiva, é um desastre, terrível. E tomou o terceiro gol. E poderia ter tomado mais até no jogo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Aí você vai analisar. O São Paulo já tentou jogar com o time reserva e não funcionou. Havia necessidade de ser tão reserva assim? Por exemplo, vou poupar o 11 titular do Campeonato Brasileiro. Não podia jogar os reservas, aqueles que não jogaram pelo Campeonato Brasileiro, no jogo de sábado contra o Fluminense,
Os outros não poderiam ter jogado? Não dava pra montar um time menos reserva? Porque se ele não confia em quem levou, ele só fez 2 alterações. Quer dizer, se ele não confia nos meninos que ele levou, eu acho que o Crespo montou o elenco, convocou o grupo errado. Ele errou na hora da convocação dos jogadores. Deveria ter levado mais gente que pudesse critério. usar. Imagino que ele quis seguir o mesmo critério. Ele vinha usando esse critério, né, colocando muita gente para jogar, porque tinha mais competições e foi levando e chegou bem. É campeão paulista, atingiu o título e atingiu a classificação na Libertadores. Agora, ele deve ter observado que ou foi uma, digamos assim, uma competência passageira, uma competência eventual e foi fora da curva a eficiência daquele grupo, ou não, né? Então a gente vai atender o ouvinte aqui. Vamos perguntar para o Chacon os próximos passos do São Paulo e a sua participação também. Vamos falar um pouquinho da Copa América. Alô, boa noite. Boa noite, Vanderlei. Juliano de Curitiba, torcedor do 4 de julho, Piripiri. Diga, Juliano. Piri Saint-Germain, né? Ô, Vanderlei, você não acha que de repente essa soberba, esse desdém, essa arrogância do Hernan Crespo acaba menosprezando, desrespeitando o 4 de julho? Não acaba servindo de motivação para o adversário? Precisa menosprezar o adversário só porque o time é tricampeão mundial? Isso não faz mal pro São Paulo, não, Vanderlei? Boa noite. Boa noite para você também. A pergunta é para mim, eu não acho arrogância nem prepotência do Crespo. Ele usou o elenco dele para jogar contra um time da Série D. Talvez se eu tivesse no lugar dele, fizesse a mesma coisa. E depois perceberia que cometia um equívoco, colocando esse grupo para jogar. Mas eu não vi prepotência e arrogância no professor Crespo. Eu só acho que não tá funcionando. Esse time reserva do São Paulo não rende. Não é a primeira vez. Quando foi não a outra? Rende. Não rende. Contra o Racing não rendeu, contra o Rentistas não jogou nada. E às vezes até mais qualificado. Não joga e não dá resultado. Não. Às vezes não joga e ganha, mas nada. Mas não compare o Racing, o time reserva do Racing com o 4 de julho. Mas não funciona. Então, mas Vanderlei, esse é o ponto. Jogou bem, mas perdeu, porque o gramado, porque o juiz... Não, ele não funcionou contra o Racing. Você diz, bom, o Racing é um time qualificado. É isso que eu tô dizendo. Aí você pega o Rentistas. Bom, o time que eliminou o Penharol. Agora você pegou o 4 de julho do aí Piauí. Ele não joga nunca. Mas pegou também o Sporting Cristal do Peru e venceu por 3-0. Sim. Então... O Sport Cristal absolutamente desclassificado com o time reserva do Sport Cristal. Não tava com reserva, não. Tava não, com o time titular. Tava com nada. Mas podia ir com qualquer um. O resultado é inaceitável. Você tem explicações do porquê não rendeu tanto. Acho que se fosse com gramado melhor, São Paulo sim teria um melhor desempenho. Mas é inadmissível. Ou teria tomado 4 ou 5, né? Poderia, mas acho difícil. O time do 4 de julho foi muito prejudicado pelo gramado. Muito. Também, mas o São Paulo também poderia ser um jogo mais franco. São Paulo também, mas poderia ser um jogo mais franco. Essa história do São Paulo... A arbitragem também influenciou. Mas isso não o pode São ser Paulo, uma fumaça para esconder o que o São Paulo jogou gramado mal. prejudicou mais o 4 de julho do que o São Paulo. Ele tocou mais a bola do que o time de São Paulo. O 4, não tem nenhum lance que você possa apontar, o São Paulo perdeu esse gol por causa disso. O 4 de julho perdeu pelo menos um gol no final por causa do gramado. São Paulo perdeu quase todos os lances de construção por conta do Agora, gramado. a arbitragem por conta da ruindade. Não, por conta do gramado. A bola quincava, não conseguia... E o quiser falar individualmente. E o gol do Chico, Alô, boa noite. do Chico Bala? Por que ele Alô, perdeu a boa bola? noite. Horrível. Foi também. Quem fala? Gramado. Quem fala? Vamos falar da... Bom, São Paulo já deu um vexaminho aí, né? Eu só queria... Vai Só tapar pra pelão, encerrar. vai tapar pelão. Só pra encerrar. Vexame Deveria do ter São jogado Paulo. muito melhor. Bola aérea defensiva terrível. Horrível. Vitor Bueno, nota 0. Orejuela, 10. nota menos 10. Agora, a arbitragem também, viu? O gol do Gilmar tava em impedimento. E o gol que o São Paulo fez agora era legal e foi mal anulado. O São Paulo foi prejudicado em 2 gols. Um a favor do 4 de julho e um que o São Em Paulo outros fez lances também que mal não deu anulado. prosseguimento porque não tem VAR, que teve impedimento Gramado também pode reclamar Gramado que é pode ruim. reclamar. Agora, São Paulo tinha É obrigação de isso. buscar o Mesmo resultado contra o melhor. Lance, tinha obrigação de vencer. 16 gols sofridos pelo São Paulo com o time titular ou reserva, metade de bola parada. Tem que corrigir isso. Isso é um defeito de falta de tempo de treino, seja lá o que for. 16 gols, 8 foram de bolas paradas. Inclusive hoje. Não dá, né? Não dá. Olha, é uma vergonha. Eu duvido que o Crespo vai falar alguma coisa. O gramado torcedor. foi ruim pros dois, campo neutro. O São Paulo foi vexatório. A arbitragem errou. Mas agora, será que o São Paulo tem menos prestígio que o 4 de julho? Para favorecer o 4 de julho? Eu tava dando uma olhadinha aí, com 70 minutos de jogo, eu não sei se vocês pegaram esse dado,
saiu nas redes sociais. Com 70 minutos de jogo, o 4 de julho chutou 10, fez 10 finalizações contra o São Paulo. 10. E levou vantagens em uma série de levantamentos, de itens. Então, só para dizer isso, porque não é legal. Para o São Paulo, essa derrota era para saber, vai ganhar de quanto? 1-0, tá bom, vai. Na hora que virou, eu achei que ia fazer o terceiro, o quarto. Então, não é legal. De repente, quem cresceu foi o 4 de julho. Essa é uma vitória que cria um certo hematoma e vai desaparecer, vai demorar um pouquinho. Né? Aliás, por falar nisso, Chacon, qual é a próxima caminhada do São Paulo? O que ele tem pela frente? São Paulo joga pelo Campeonato Brasileiro com uma equipe titular, né? Fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense e depois volta a campo contra o 4 de julho na próxima terça-feira, o jogo às 7 da noite, no estádio do Morumbi, jogo pro São Paulo, o quê? Entrar e reverter esse placar, vai precisar e outra, vencer por 2 gols de diferença, porque empate já dá a vitória pro 4 de julho, o avanço à próxima fase, e qualquer resultado, pode ser 10-9 pro São Paulo, ou 1-0, vai levar o jogo para os pênaltis, direto para as penalidades. São Paulo vai precisar ganhar de 2 gols diferentes. Aí pode ser 4-2, 5-3, tanto faz. O Campeonato Brasileiro é contra quem, Chacon? Atlético Goianiense no sábado.